É muito bom estar aqui mais uma vez no nosso programa Pensa Bem, para que a gente possa discutir as coisas que fazem a diferença na vida da gente, que dão um certo impacto no nosso modo de viver. Até porque é esse o propósito do Grupo Unis, é empoderar gente para transformar realidades. E hoje nós vamos discutir sobre o impacto da burocracia na vida da gente. E nós estamos com 3 pessoas muito especiais que vão discutir isso aqui com a gente hoje. Estou com a Camila Oliveira Reis Araújo, mestra em Direito e Instituições Políticas pela Universidade FUMEC, pós-graduada em Direito Social pelo Centro Universitário Newton Paiva e graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenadora do curso de Direito e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Três Pontas, FATEPS Unis, professora titular dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Três Pontas e do Centro Universitário do Sul de Minas, Unis, advogada atuante nas áreas trabalhista e previdenciária. Máquio Reis Nascimento, coordenador do Núcleo de Direito do Grupo Unis, membro da Comissão da Educação Jurídica da OAB, professor universitário em curso de graduação e pós-graduação, advogado, sócio fundador do escritório Thor Trolese Oliveira Reis Advogados Associados, ex-procurador-geral do município de Três Pontas, ex-assessor jurídico do Grupo Unis e mestre em Direito Processual Civil. Everton Wilson Ribeiro, pós-graduação em Direito Empresarial, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, pós-graduação em Direito Processual Civil, mestrando em História Ibérica, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mediador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e supervisor do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, Sejusc Varginha, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Gente, burocracia. Por que tem tanta burocracia no Brasil? A burocracia é inerente ao Estado e quando se fala do Poder Judiciário, a burocracia também é necessária para manter uma segurança jurídica. Há necessidade de ter uma certa burocracia para que tenha segurança jurídica nas decisões judiciais ou nas relações que são colocadas no Poder Judiciário. Mas o excesso da burocracia, ela atrapalha a celeridade e a efetividade do processo, que desencadeia, inclusive, na morosidade da justiça, que atrapalha tanto os anseios da sociedade. Por exemplo, essa questão de burocracia, quando fala, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o seguinte: é um tempão e um punhado de papel, né, que de repente não se sabe até para que serve. Então, a burocracia, ela emperra, pelo menos na visão de um leigo, ela emperra e muito o desenvolvimento. Por exemplo, abrir uma empresa, fechar uma empresa, né? Demora um tempo gigante. Realmente é necessário isso? O que acontece, professor Estevão, que a partir de 88, com a democratização do país, o acesso à justiça ele foi bastante ampliado. Porque não havia o direito de defesa, não havia o direito ao contraditório, a pessoa não podia, quando ela era processada, ela não tinha nem sequer o direito de defesa no período que antecedeu a democratização do país. Então, toda vez que uma pessoa se manifesta num processo, o outro tem direito de resposta, e esse período para essa resposta geralmente é muito grande. Nós temos que pensar, o Estado de Minas Gerais, a gente sabe o tamanho que é o Estado de Minas Gerais, às vezes precisa citar um réu lá no norte de Minas, isso é feito por correspondência, você depende dos correios para poder chegar essa correspondência até lá, e às vezes chega lá a pessoa não é encontrada, isso retorna, é dado vista para outra parte, para que a parte venha, se manifeste, até encontrar esse cidadão. Então isso leva muito tempo. Esse cidadão depois tem direito de resposta daquela acusação que ele está sofrendo no processo, e tudo isso demanda muito tempo. Então essa burocracia, como o professor Maquivel disse, é para poder assegurar o direito das partes de se manifestar para que ela tenha uma prestação jurisdicional justa e adequada. Mas deixa eu perguntar para vocês, né, para vocês aqui, que você está colocando, e eu acho isso correto. Tudo leva um certo tempo.
Mas quando a gente fala de burocracia, nós não estamos falando só numa questão de justiça, né? Abrir uma empresa, fechar uma empresa, né? De repente assim, e muitas vezes a gente fala assim, é o acúmulo de coisas também que acaba demorando. Mas e com esse punhado de tecnologia que está chegando hoje? Com essa questão demais a evolução da informatização, será que a gente precisa realmente de tanto papel, digamos assim, e tanto tempo e tanto recurso, porque a burocracia, ela sempre consome recurso. Será que nós precisamos desse tamanho da burocracia a nível do país? Eu vejo uma mudança gradual e significativa com a questão da era digital nesses processos. A questão da empresa, nós temos 8 juntas comerciais em Minas Gerais. Nós temos uma sorte muito grande que Varginha tem uma delas. Só que a formalidade, ela, no meu modo de ver, ela é exacerbada realmente, é muito papel. Só que hoje nós temos uma mudança significativa com o direito digital e com a possibilidade, pela implementação da tecnologia nessas instituições, de flexibilizar isso e conseguir o acesso mais rápido. A mudança também da legislação, facilitando as coisas, melhorou muito, como por exemplo, você constituiu uma empresa unipessoal e não ter que ter a formação de uma sociedade com 2 pessoas, quando nós tínhamos uma pessoa com cota de 99%, outra apenas 1%, único exclusivamente para manter a regularidade da lei. Isso vem quebrando, mas esse é um problema que se enfrenta não só no termo de legislação, tem que ter a ruptura de 3 paradigmas. O paradigma relacionado à burocracia do Estado ou estatal, porque não adianta nada você mudar a legislação, mas ao mesmo tempo que você muda a legislação, você não tem um aparato judicial ou extrajudicial para acompanhar isso. E aí vira uma lei morta. Então, há necessidade de ter recursos públicos para que isso modifique. E tem modificado. Hoje nós temos visto aí que o próprio governo tenta descentralizar isso e tirar um pouco dessa burocracia. Porque, como muito bem o senhor disse, nós temos um viés hoje chamado Direito e Desenvolvimento, que essa burocracia, ela emperra o desenvolvimento do país. Porque quanto mais burocrático menos investidores internacionais vêm para o país. E hoje tem muita facilidade também, né? Hoje nós temos a MEI hoje, que é o microempresário individual. Eu acompanho algumas pessoas que estão buscando esta opção, mas aí ela encontra um outro entrave. Nós estamos falando de tecnologia, mas nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Eu acompanhei agora o processo, esse período que nós passamos de pandemia, alguns amigos me buscaram para a gente poder tentar fazer isso, e assim, pessoas simples, que não conseguiam acesso à internet. E quando consegue o acesso, não tem informação para utilizar o acesso. Para utilizar o acesso. Aí, um assunto até fora de educação, falando de educação, eu vi um estudo demonstrando que 70% dos alunos de escola pública não tinham acesso à internet. Então, tinha a tecnologia disponível, mas eles não tinham o acesso à internet. Falou, mas como assim não tem 70% dos alunos? 70% dos alunos de escola pública não tinham acesso. Falou, mas todo mundo tem celular em casa? Não, quem tem é o pai ou a mãe, e esse celular é de crédito, então aquele crédito é limitado e o aluno não conseguia fazer a aula. O empresário, ele quer abrir uma empresa, tem a tecnologia, mas ele não tem acesso à tecnologia. Então, se ele quiser abrir, ele tem que ir aonde? Lá na junta comercial e buscar esse acesso. No judiciário é a mesma coisa. Hoje é feita a citação, vai um QR Code no mandado com o oficial de justiça. Se a pessoa quiser, ela pode escanear esse QR Code, se dá por citado e manifestar no processo. Todos os dias, as pessoas vão ao fórum com esse mandado na mão, falou, o que eu faço com isso aqui? O oficial de justiça falou que é só apontar a câmera do celular para esse desenho aqui, que eu tenho acesso ao processo, mas e o que é que eu faço com isso? Então, as pessoas, existe a tecnologia, mas o acesso eu também acredito que ainda está distante, e isso contribui para esse processo burocrático, eu acredito que em todas as áreas. As esferas. No próprio judiciário, quando a gente vê a entrada do PJE, né? Que é o que é PJE? O processo judicial eletrônico, que vem para tirar toda essa papelada, amenizar um pouco a demora de análise do papel, porque aí o servidor pode trabalhar de casa, né, Everton?
mesmo assim existe ainda uma demora muito grande. E por quê? Porque o judiciário ele está com uma sobrecarga enorme. Não adianta mais juízes, porque a população criou, como o Everton disse, consciência dos seus direitos. Só que a gente tem um caminho, a gente tem uma entrada, a gente tem um caminho a ser seguido no processo e o final. O que acontece é que a gente não tem visto o final chegar. E aí não efetiva a justiça. Então, tem se trazido métodos para conseguir encurtar esse caminho, que são os métodos de conciliação, mediação, nas próprias empresas, para cobrança de dívida, para conseguir formalizar os contratos, tem se buscado a mediação, mas a população ainda não tem tanta consciência, isso ainda não está tão divulgado para a população. Nós temos, por exemplo, lá no Núcleo de Prática Jurídica, o PAPRE, que é o Posto de Atendimento Pré-Processual, e de 100 casos que entram, 90% a gente resolve com mediação e é homologado judicialmente. No meio empresarial tem a arbitragem, que facilita muito. As pessoas também depositaram muita confiança, e depositam ainda muita confiança no judiciário e nesse processo burocrático. O judiciário aderiu a esses métodos alternativos de composição de litígio e com a teoria de que, para que a prestação jurisdicional seja efetiva, ela tem que ser adequada, ela tem que se adequar à necessidade do usuário. E nem toda demanda precisa ser levada diretamente para o judiciário. Ela pode passar por esses meios que a Camila disse, que nós temos hoje, que é os principais, a mediação e a conciliação. Então, a pessoa nem sequer precisa ajuizar uma ação, ela procura esses PAPRES, que são os postos de atendimento pré-processual, ela recebe uma correspondência, entrega para essa pessoa com quem ela tem um conflito de interesse e as duas vão lá, um conciliador faz a análise desse caso e propõe soluções para que isso seja resolvido diretamente. Isso é levado ao conhecimento do juiz para que ele homologue. E não precisa passar por todo aquele processo. Gente, nós sabemos agora, mais do que nunca, depois dessa pandemia, que a tecnologia chegou, né? E ela chegou na vida da gente, em todo o setor. Como, por exemplo, no próprio judiciário, hoje tem audiência, inclusive, por videoconferência, que antes era impensável se ter uma questão nesse sentido. Até mesmo, muitas vezes, um preso tinha um gasto de deslocamento, de segurança e tudo mais, que hoje a tecnologia veio. Nós estamos entrando numa fase no Brasil, agora, principalmente a partir desse ano, com a tecnologia, né, com 5G, que é o internet das coisas, ou seja, tudo vai ficar muito mais conectado. Como é que vocês olham isso, principalmente na questão jurídica? Isso vai gerar um impacto? Ou para isso gerar um impacto tem que mudar uma legislação? Né? Como é que vocês olham, não adianta só a tecnologia, se ela vier e o pensamento continuar da mesma forma, as diretrizes muitas vezes da mesma forma, não vai adiantar nada uma tecnologia. Ou eu estou errado nisso? Não, perfeitamente correto, exatamente esse sentido. E na verdade a mudança ela já ocorreu antes da pandemia. Desde 2010, na verdade desde 2004, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, começou a fazer o mapeamento do Poder Judiciário, verificando exatamente que uma das maiores descréditos do Poder Judiciário é a burocracia, que gera a inefetividade. Porque um processo que dura, em média, 8 anos a 8 anos e meio para ser resolvido, é a mesma coisa do Estado bater no peito e falar assim, eu sou ineficiente, eu não consigo resolver. Porque quanto mais um processo dura, mais injusto ele é. Exatamente por conta disso, nesses movimentos de acesso à justiça, na terceira onda que teve de movimento de acesso à justiça, criou os juizados especiais, que é exatamente a desburocratização. Permitir que o cidadão vá diretamente, sem a intervenção de um advogado e sem pagar custas num processo. Porque... E o juizado é uma tecnologia de processo. Ele não é uma ferramenta de tecnologia informatizada igual a gente pensa. Ele começou com uma tecnologia de processo, tirando o quê? O principal aspecto do processo é a formalidade. O primeiro princípio do juizado especial que foi estabelecido é o da informalidade. Então, ele dispensa a presença do juiz na audiência de conciliação, na primeira audiência.
A própria parte ela não precisa de intermediação de advogado para ajuizar uma ação, então ela pode, em causa própria, postular. E a partir daí foram surgindo muitos avanços que permitiram essa desburocratização da justiça. Mas sabe o que acontece? Mesmo com o judiciário nesse processo de desburocratização, a gente tem hoje uma sobrecarga enorme e a gente não tem uma resposta satisfatória. A gente não tem ainda uma justiça efetiva. O que o professor Stefano, eu acho que quis que a gente falasse ou que a gente trouxesse mudou a legislação, a sobrecarga diminuiu? Não. Vindo a tecnologia, veio o PJE, melhorou. Agora a gente vem o 5G. E aí? Como é que o judiciário vai se adequar a isso? Vai ter que criar uma legislação para isso? É a consciência nossa, dos advogados, que têm esse instrumento da justiça na mão, dos operadores do direito. Exato, esse é o grande problema. O alto grau de litigiosidade do brasileiro. Nós temos, em 2010, quando veio o estudo pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, a 125, para a criação da mediação, conciliação, ou simplesmente um chamado Sistema Multiportas de Dimensionamento de Conflitos. O que é isso? Antes, para você resolver o conflito, só existia uma porta, o Poder Judiciário. E aí nós vamos levar inúmeras demandas para o Poder Judiciário que o juiz vai precisar de auxílio. Como, por exemplo, vou resolver um problema de engenharia. Vai ter um custo de uma perícia de um engenheiro ou de um arquiteto para falar assim para o juiz, subsidiar ele. Pode fazer isso ou não? Aí chega uma demanda envolvendo médico, vai ter que ter um laudo médico. Cálculos, vai ter que ter um contador. Então, por que nessas pessoas não são melhores para resolver isso? E aí cria-se mediação, conciliação, como formas alternativas de solução de conflito. E o novo Código de Processo Civil, com a mudança da legislação, com a Lei 13.105 de 2015, diagnosticou isso. Que nós tínhamos, em 2010, cerca de 200 milhões de processos no Brasil. Significa que todo brasileiro litiga judicialmente. Ou seja, o problema central não é só a mudança da legislação. O maior paradigma que tem que ser criado e quebrado é o cultural. Por que o cultural? Porque nós temos ainda o péssimo hábito de que quem resolve conflito é a caneta ou o token do juiz. Só o ano passado, no Judiciário Mineiro, foram distribuídos 4 milhões de ações. E em plena pandemia. E como é que você resolve isso com todos os trabalhadores em casa? E a gente sabe, a instituição judiciária, a mineira principalmente, é uma instituição muito resistente a mudanças. Foi muito difícil para o Tribunal de Justiça implementar as audiências por videoconferência. Os juízes entendiam que não, que ele devia estar frente a frente com a parte, frente a frente com a testemunha, mas o presidente do Tribunal de Justiça é uma pessoa muito moderna, muito atuante. Ele é adepto a todo tipo de tecnologia, impôs isso para o judiciário e hoje a gente consegue fazer audiência. Hoje mesmo eu fiz um despacho num processo em que nós vamos ouvir uma testemunha lá em São Paulo. O juiz vai fazer a audiência daqui e vai ouvir a testemunha lá em São Paulo. Mas falar que isso que está sendo fácil, não está. Com a volta agora, com a abertura do fórum, muitos juízes estão deixando de fazer as audiências por videoconferência. Existe instrução normativa do tribunal para que esse procedimento permaneça, mas ainda existe a resistência à porque na tecnologia. verdade, né, ninguém muda porque quer. Uma pessoa chega, hoje vou mudar. Não. Tem que ter uma consciência mesmo que é necessário mudar. Por exemplo, a gente já viu algumas experiências, nunca vai faltar a questão de um advogado, né? Porque o advogado sempre dá aquele toque. Mas, por exemplo, a inteligência artificial hoje, nós já vimos escritórios, né, norte-americanos e tudo mais contratando uma inteligência artificial para as iniciais, digamos assim. Chegou um processo ali, coloquei aquele processo ali, o computador já vai pesquisar tudo em relação àquilo ali, trazer, já vai formatar aquilo, para o advogado dar uma olhada, fazer uma questão e já está. Isso agiliza também um tempo enorme. O próprio Tribunal de Justiça aderiu a essa inteligência artificial porque... e ele consegue fazer julgamento. O ano passado foi feito o julgamento de 4 mil processos simultâneos. Isso. Só com essa aí, metodologia. Nessa questão é que quando ela diz, né, não adianta mais juiz, adianta, não.
talvez os processos, né? Ou seja, os procedimentos, as novas tecnologias. Mas não adianta se as pessoas que fazem parte do mundo jurídico não acreditarem, não partirem para isso, que senão nós vamos ter uma tecnologia que não vai servir para E absolutamente precisa nada. sempre, professor Santos, aqui, eu aprendi isso até aqui no UNES mesmo, precisa sempre de uma pessoa que encabece a ideia e que aposte e que, de certa forma, até imponha. Falou, ó, vai funcionar assim e pronto, acabou. A Camila esteve com a gente na implantação do Sejus, que é aqui em Varginha, a doutora Adriana, quando chegou, né, Camila? Ela falou, ó, a partir de agora, todos os processos têm que passar por conciliação. E foi, assim, uma resistência absurda. Nós andamos na região inteira, Everton, né, Camila? A gente tem muita resistência por parte dos advogados, porque eles têm medo de perder o ganha-pão deles, né? Porque é o processo. Mas a mediação, ela faz parte do processo, ela só encurta. E se o advogado perceber que isso também é uma vantagem para ele, enquanto operador do direito, porque ele começa e encerra uma causa rápido, ganha por ela, porque o advogado ele é indispensável no processo de mediação, por exemplo. A gente encurta e precisa do advogado. E a parte que vai lá, ela quer o advogado também para ela sentir segurança. E uma grande questão do processo de mediação é que não é um juiz que decide para duas pessoas, são as duas pessoas que decidem. Então, com certeza absoluta, e se eu falo do que eu vejo, as pessoas saem muito mais satisfeitas e com a sensação de justiça realizada quando elas conseguem chegar num acordo. É porque é uma justiça restauradora, professor. O que nós temos? Do mesmo jeito, nós temos que mudar a cultura da sociedade, porque a sociedade entende, então vamos para a justiça. Mas se esquecem que a justiça é cara. Quem diz que o processo é de graça? O processo não é de graça, ele é caro. Você paga, em média, 2% do valor da causa de custas prévias. Além disso, para todo ato processual, você tem que pagar antecipadamente. Nós sabemos que algumas pessoas têm gratuidade de justiça, mas é exceção. Então, além do processo ser caro, burocrático, ele é demorado. E aí entra um outro paradigma que precisa ser superado, o educacional. Por isso, as diretrizes curriculares dos cursos de Direito também alteraram, colocando como obrigatório disciplinas de negociação, mediação e formas consensuais de conflito. Hoje nós temos aqui inúmeras, nós temos uma que chama o Comitê de Prevenção, chamado Dispute Board, que teve origem em 1975 nos Estados Unidos, que hoje no Brasil já foi adotado. Quando você tem grandes construções, quando você vai vendo que vai dar problema, isso na justiça vai ser um caso muito complexo, vai demorar muito tempo. Então, você cria preventivamente comitê formado por engenheiros com o objetivo de evitar o conflito. Isso foi feito nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016 no Brasil, foi feito no metrô de São Paulo, exatamente visando isso. Só que o advogado também tem esse medo. Então, mas olha bem, o advogado é uma categoria profissional como várias outras. E todas as categorias profissionais, todas, estão sendo e serão impactadas com o processo de inovação que está chegando, com o processo de tecnologia que está chegando, né? E é aquela questão, gente. Eu falo por já ter visto e ter caminhado. Com a tecnologia, com a agilidade que está chegando no mundo, não há burocracia que resista, porque senão vai ser atropelado mesmo. Né? Porque as necessidades da comunidade, elas estão cada vez mais também se aprimorando. Então, nós não podemos ter um sistema, muitas vezes, arcaico, demorado, pesado, tendo uma sociedade se conectando cada vez com mais rapidez. Então, hoje, e eu sempre digo isso dentro do UNES e onde eu vou para falar, né? O mundo passa por um processo de transformação, não será mais como era. E a partir deste ano, com a implantação aqui no Brasil do 5G, que vai começar lento e vai começar, cada vez vai avançar mais, quem não mudar, também muitas vezes vai estar fora do mercado. Vai ficar. Nós temos visto isso lá no Sejus, professor, a experiência que nós temos lá. Os advogados tiveram essa resistência inicial, hoje eles já estão mais adeptos, porque a pessoa esperava 2, 4 anos para obter um divórcio. E nesses 2, 4 anos ela já estava até em outro relacionamento. Procura o Sejus, que hoje pode ir até no pré-processual, a pessoa sai de lá divorciada. Então, um procedimento que demorava 2 a 4 anos, ela consegue resolver com 1, 2 dias.
E a gente tem explicado para os advogados, tá, ele pode, se o processo vai demorar 2 anos, ele vai cobrar um valor. Ele pode cobrar esse mesmo valor para resolver a questão da pessoa imediatamente. Eu acredito que a pessoa vai ficar até mais satisfeita de ter aquele problema resolvido imediatamente do que ter que esperar 2, 4 anos para que aquilo seja resolvido. Eu vejo que o Estado está mais avançado que a sociedade. A sociedade precisa conscientizar. O Estado já fez a desjudicialização em vários conflitos, como, por exemplo, inventário, divórcio, pode ser via cartório, uso capião, via cartório. Nós temos hoje uma mudança da lei de protesto que permite que o Estado, ele, ao invés de movimentar uma ação judicial, porque o maior gargalo do número de processos na justiça são as execuções fiscais, que correspondem a 80% dos processos na justiça, são as execuções fiscais, e hoje, ao invés de entrar com uma execução fiscal, ainda que seja um valor baixo, porque isso caracterizaria para o gestor público como renúncia de receita, ele pode simplesmente protestá-lo e colocar o nome do a maior contribuinte. Resistência, Mike, eu acho que é dos operadores do direito. Eu acho que é do advogado. Sabe por quê? Porque o advogado, ele vê na sociedade o seguinte, a sociedade fala assim, vamos resolver um conflito. Quanto que é? É tanto. Mas resolveu o conflito. Mas você não fez nada, você nem entrou com o processo. E aí o que o advogado faz? Ele prefere judicializar e emperrar burocraticamente a máquina para ver o seu ganha-pão do que resolver. Nós temos que conscientizar a sociedade que o processo é caro, burocrático e nem sempre faz justiça, porque ele depende de provas. E no meio extrajudicial ou no meio de soluções alternativas de conflitos, o que você faz? Você empodera as partes. As partes, ela mesmo resolve o conflito, objetivando ali, inclusive, o restabelecimento. Elas, numa mediação ou numa conciliação, as partes elas podem se restabelecer, inclusive comercialmente, e continuar fazendo negócios jurídicos e gerando desenvolvimento. Eu falo pela experiência que a gente vê lá no fórum. Tanto o advogado como todos os juízes, promotores, defensores públicos, os operadores do direito, de uma maneira geral, eles são apegados a essa metodologia burocrática. Só que agora tem-se que pensar e atingir o objetivo, que é o direito do cidadão, porque tem cidadão que entra com o processo judicial e morre antes que o processo se resolva. Tem briga de vizinhos, esse foi um caso de 3 pontas. Um vizinho matou o outro antes de resolver o problema. Se tivesse um processo de mediação, talvez conseguiria conter isso. Por conta de som alto. Então, tem-se que, por conta de som alto, tem-se que, o objetivo tem que ser o bem maior, que é do cidadão, que é de fazer justiça, tem que ser de todo mundo isso. Eu ganho com isso? Ganho como advogado, eu ganho com isso? Claro que ganho, mas eu tenho que usar isso a meu favor. Como o professor Stefano disse, usar a tecnologia a meu favor é o bem comum. Não tem volta. E irreversível. Exato. Irreversível. O que a gente verifica? Que várias questões que chegam no Poder Judiciário não tem nada de jurídico. A briga entre os vizinhos. Ao invés deles se restabelecer e ter uma mediação, eles preferem judicializar. Um problema relacionado aí a divórcio. Vai lá lavar roupa suja. As pessoas podem chegar num consenso e nesse consenso ir para o cartório. Talvez o que eles precisam é só falar. A gente vê muito isso na mediação. Serem ouvidos, né? E um dos princípios básicos da mediação é restabelecer o diálogo entre as pessoas. Esse é o princípio básico da mediação. O jeito entra com uma ação de divórcio e o outro nega o divórcio, embora eles não estejam mais convivendo juntos, não estejam mais sobre o mesmo teto, mas têm filhos em comum, têm bens em comum a serem partilhados e eles não conseguem conversar um com o outro. Aí vem o processo de mediação, restabelece esse diálogo, uma vez restabelecido o diálogo, eles fazem o divórcio, a separação no mesmo ato. Mas fazer com que os operadores do direito, com que eles tenham adesão a esse procedimento, a essa tecnologia jurídica, é o processo mais difícil, mas que vai ter que ser enfrentado. E se o judiciário, vai ter que ser enfrentado. Se o judiciário utilizar isso a seu favor, todas as ferramentas a seu favor, tira essa sobrecarga. Mas isso é gradativo. Os acadêmicos que estão formando agora já vai vir com esse viés por conta das diretrizes curriculares. E a mudança na sociedade ela vai vir de forma gradativa. Se você pegar os mais antigos, quantos juízes que deixaram a magistratura porque veio o processo judicial eletrônico? Inúmeros. Quantos advogados abandonaram a carreira porque veio o processo judicial eletrônico e não conseguiram? Muitos. Se você pega a geração atual, não, ela já está aqui, no telefone, ela já olha o mandamento, já peticiona e já faz tudo. Então isso é gradativo e é irreversível.
E o Estado, a partir do eu acho que o Estado brasileiro ele evoluiu muito na legislação nesse sentido. Tanto é que ele colocou como obrigatório a mediação nas ações de família e como obrigatória a conciliação nos conflitos Mas privados. a legislação não acompanha a evolução. A legislação, ela primeiro tem que ser evolução para depois ter a legislação. Então, tem que ser legislado realmente com relação a essa tecnologia, 5G, isso tudo que tem Mas o Brasil, nesse ponto, ele fez um movimento contrário. Desde os juizados especiais na terceira onda do acesso à justiça, ele foi nos Estados Unidos, copiou a Small of Courts, da Class Actions, ali das pequenas cortes e criou o juizado especial. Aí viu que o juizado especial foi um tiro no pé, porque ao invés de diminuir a litigiosidade, ele aumentou a litigiosidade. E aí ele coloca agora a obrigatoriedade da mediação e da conciliação para tentar o empoderamento das partes, falar assim, resolve o conflito vocês. Porque se nós tivermos um problema aqui, professor, o que é melhor? Nós sentarmos e conversarmos nós dois ou nós levarmos para a Camila resolver? Camila, bem ou mal, ela vai resolver. Ela pode desagradar a mim, ao senhor ou ambos. Então, esse é o empoderamento das partes, essa forma de desburocratizar. Porque isso emperra o desenvolvimento do país. Lá em 2000... Eu não tenho dúvidas que igual quando nós começamos a discutir, né, aqui o tema sobre a questão da burocracia, todo mundo sabe que a burocracia realmente emperra tudo. Agora, para que haja uma desburocratização, tem que ter, além de uma vontade política para isso, e quando eu falo política, é política mesmo, né? Mas tem também que ter um arcabouço que dê sustentação a isso. Até porque, como você mesmo disse, né, precisa ter aquela segurança jurídica das coisas. Então não pode ser feito assim. Agora, que esta mudança da sociedade, essa mudança da tecnologia que ela vai trazendo cada vez mais, vai impulsionar de qualquer forma a mudança. Ou nós vamos atravancar o país. Por exemplo, embora a gente não esteja discutindo essa questão, mas dá um exemplo concreto. Se eu quero um país de empreendedores, a questão de como se abre, como se fecha uma empresa, ela tem que ser revista inteiramente. Não é só o tempo, é a forma. Né? Por quê? Porque tem que ser fácil abrir, como tem que ser fácil fechar. Empreender é isso. Empreender é eu ter facilidades para conseguir colocar uma ideia, facilidade para conseguir. Mas se não deu certo, uma facilidade de fechar e partir para outra. Aquela questão, eu tenho que errar o mais rápido possível para sair para o acerto o mais rápido possível. E hoje é a coisa mais difícil do mundo. Se você abre uma empresa, depois você fechar essa empresa. Mas eu acho que no direito também, no judiciário também, esse mesmo processo, professor. Como a legislação que não acompanha facilitou o acesso ao judiciário. O juizado, a terceira onda de acesso à justiça, justiça gratuita, facilitou o acesso. Aconteceu isso também com os empresários. Facilitou a abertura de empresa, embora burocrática. E agora nós temos que descobrir meios, e a mediação, a conciliação, esses processos são as formas que o judiciário está encontrando de agilizar e terminar esse processo. Porque um processo ele iniciou, ele tem que terminar também. Então ele tem que ser fácil para poder iniciar e ele tem que ser ágil para poder terminar no menor tempo possível. O difícil agora é a gente conciliar isso e fazer com que as pessoas aceitem essas ideias. A preocupação do professor Stefano, ela vem de encontro a um movimento no direito que ele é mais lento. Por quê? Porque quando surge um fato social que começa a incomodar a sociedade, e como o senhor colocou, tem que ser mais rápido, menos burocrático para que haja um desenvolvimento diante de empreendedorismo. O fato social, quando começa a incomodar os valores da sociedade, surge uma norma de conduta. Aí nós viemos aqui, o Código Civil de 2002. Em 2002 não tem nenhum artigo falando sobre contratos eletrônicos, e hoje a gente fala sobre e-commerce. Aí depois veio no Brasil a lei do marco da internet. E agora, diante do uso na pandemia e até mesmo antes da pandemia, a violação de direitos em redes sociais fez com que surgisse a Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente para que o Estado se desenvolva de uma forma sadia. Só que o maior ponto que eu vejo
é que há necessidade de conscientizar a sociedade de como utilizar isso. O Estado ele tem gerido e criado plataformas digitais em todos os segmentos interessantíssimas, mas a sociedade não tem conhecimento e quando tem conhecimento não sabe usá-la. Então nós estamos naquele binômio, formação e informação, que a gente precisa melhorar. Gente, nós ficaríamos aqui horas discutindo isso, porque o assunto começa, mas já deram ali o toque que nós precisamos encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Acredito que a gente tenha esclarecido, ou pelo menos gerado até dúvidas na cabeça de muita gente, mas é isso. Nós fazemos parte de uma sociedade em evolução e nós temos que evoluir com elas. Deixar algumas coisas para trás e, ao mesmo tempo, abraçar desafios novos. Muito obrigado, fantástico estar com vocês aqui e vocês que nos assistem. Valeu, até a próxima.